Graça e paz, queridos. Hoje, o 28º dia de oração, de uma vida de propósito, de obediência e fidelidade ao Senhor. Hoje o nosso tema é um homem cujo coração está em Deus e no seu povo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado de Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. E naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. Eu não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Daniel 10, 1-3. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de couro puríssimo na cintura. O seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o de som de uma multidão. Daniel, capítulo 10, versos 1-6. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, eu fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então, eu ouvi a voz falando e ouvi-la. Caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Sabe, iniciamos hoje a reflexão sobre o capítulo 10 de Daniel. Neste capítulo estaremos estudando sobre a intercessão e a batalha espiritual. Quantas vezes você já ouviu falar sobre uma batalha espiritual? Sabe, aquela batalha que você não consegue enxergar com seus olhos, que ela está num lugar onde as pessoas não veem, mas que elas existem e acontecem. Sabe, Daniel se dispõe a clamar a Deus. A maioria de nós começa a orar intensamente quando se sente em apuros diante de uma situação difícil, não é verdade? Embora Daniel fosse um homem de oração diária, afinal ele orava no mínimo 3 vezes por dia, foi em um momento de intensa angústia, por causa da revelação que ele recebeu, que ele sentiu a necessidade de intensificar as suas orações em jejum. Não comeu nada saboroso, nem sobremesas, nem saborosas especiarias. Não comeu carne por 3 semanas, nem bebeu vinho. Nem mesmo o perfume ele usou durante esse período. Isso está lá no verso 3. Sabe, o profeta Daniel abriu mão de todas essas coisas para dedicar-se à oração e ao jejum parcial por um período de 3 semanas, pois ele estava profundamente tenso e angustiado. Sabe, o verso 1 revela que no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, ele recebe uma revelação. A data nesse primeiro versículo é muito significativa. A palavra ou a visão veio a Daniel no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Isso significa que estava chegando o fim do cativeiro do seu povo, conforme predito pelo profeta Jeremias. Sabe, os 70 anos estavam sendo concluídos e nessa época, no entanto, nada estava acontecendo. O povo de Israel não mostrava mais sinais de arrependimento de seus pecados, como instruídos pelo Senhor, e nem o interesse de deixar Babilônia. Eles tinham tudo que eles precisavam na Babilônia. Por que deixar aquele lugar? Sabe, mudar de atividade. Saíram de uma nação de ovelhas para uma nação de comércio. Eles estavam ganhando muito dinheiro e por isso não pensavam nem em retornar para Jerusalém. Mas Daniel sabia que era planos de Deus o retorno e ele nunca poderia encontrar a bênção ou o cumprimento da promessa de Deus que havia feito a eles como nação, a menos que voltassem para sua terra natal. Sabe, foi por isso que Daniel reagiu da forma que reagiu. Segundo, Daniel recebeu uma visão especial. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Para Daniel, a visão foi do lado do rio Tigre. E para João
foi da ilha de Patmos, muitos séculos depois, enquanto oravam. A cortina que separava os reinos espirituais invisíveis caiu. Eles foram capazes de ver a quem estavam clamando. Algo sobrenatural aconteceu. Sabe, Daniel viu uma pessoa cujos olhos eram como tochas acesas e a sua voz era como o som de uma multidão. Essa descrição parece se referir à segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Daniel descreve suas vestimentas, o seu corpo, o seu rosto, os olhos, os braços, os pés, a voz. Se comparamos com a visão que João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versos 13 ao 17, veremos uma grande semelhança. Isso me lembra a história semelhante descrita em 2 Reis, capítulo 6, quando o profeta Eliseu, servo, estava na pequena cidade de Dotã, na Palestina. O rei da Síria estava irado com Eliseu. Então enviou um grande exército de noite, esperando Eliseu, estava dormindo e cercou a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado toda a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenho medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." O servo não estava vendo nada até o Senhor lhe abrir os seus olhos. O que aconteceu com Daniel foi simplesmente o que tinha acontecido. Havia caído. Seus olhos espirituais foram abertos e ele viu aquele a quem a oração está sendo dirigida. Somente Daniel teve a visão. Os que estavam com ele não viram absolutamente nada. Mas a experiência continua no versículo 9. Daniel descreve que quando o Todo-Poderoso fala, ele se prostra e então perde completamente os sentidos. O profeta Daniel, além de ver a majestade do Filho de Deus, ouve o som de suas palavras. Era algo tremendo demais para ele. Então o seu corpo não suporta tamanha glória. Jeremias capítulo 29, versos 12 ao 14 diz: "Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor." Sabe, essa palavra de Jeremias, ela é tremenda, porque ela nos leva a uma ideia, de que nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos orar a Ele, nós precisamos entender que a nossa pessoa, ela não só é simples e humilde diante de Deus, mas ela depende completamente da compaixão e da misericórdia do Senhor. Que maravilha quem passa por uma experiência tão extraordinária como essa, de alguém que permite que os seus olhos vejam a glória de Deus em meio a uma batalha. Quero convidar você para estar orando comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor meu Deus, o meu coração se enche de alegria e expectativa por saber que o Senhor nos permite se encontrar. E se eu te buscar de todo o coração, clama a mim e clamo por mim, por todos aqueles que estão, Senhor, compartilhando conosco desse momento de oração. Sei, Senhor, que as dificuldades são enormes para cada um de nós. Quantos dos nossos irmãos têm pensado em desistir? Quantos têm pensado em parar? Mas, Deus, não serão as batalhas do reino espiritual que vão nos parar. Até porque conhecemos o Deus das causas impossíveis, aquele que vem em resgate às nossas vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, contempla o nosso coração, contempla a nossa vida nesse momento. Assim como Daniel pôde te contemplar e pôde ver com seus olhos, nós também queremos te ver. Oramos, Senhor, em nome de Jesus. Sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e quero dizer para você, não vamos parar por aqui, vamos terminar juntos esses 30 dias de oração, de uma vida com propósito, de obediência e fidelidade ao Senhor. Que Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem com Deus. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho.